gente, boa tarde. Vou estar passando agora para vocês falando um pouco sobre a hibridização do carbono. Eu já passei esse conteúdo em sala, mas eu vou estar conversando um pouco mais hoje para aqueles que ainda não conseguiram ter acesso a esse conteúdo, né? Eu acredito que teve uma turma que eu não consegui passar e também tirar dúvida dos demais, né? O que seria um processo de hibridização? Hibridização é um processo onde acontece a fusão de orbitais. Nós já sabemos que um átomo ele tem o seu núcleo e ele tem também as suas eletrosferas, tá? Aí vocês poderiam me questionar, mas professor, o que seria então um orbital? O orbital é o local onde nós podemos encontrar os elétrons, certo? Aí o que acontece? O carbono, ele tem, quando nós fazemos a distribuição eletrônica dele, ele vai conseguir preencher a camada do tipo S e a camada do tipo B, P. Quando ele preenche essas camadas, eu tenho dois orbitais diferentes, que é o do tipo S e do tipo P, e quando esses orbitais eles se juntam, nós dizemos que ele sofreu hibridização, ou seja, quando eu tenho uma fusão entre o subnível S e o subnível do tipo P. Aí, aqui na imagem, vocês conseguem ver que tem três tipos de hibridização: a SP, a SP2 e a SP3. O que vai acontecer? Os meus orbitais eles vão estar todos preenchidos com elétrons. Quando eu tenho um orbital do tipo SP, é quando eu tenho S preenchido, e o meu orbital do tipo P, eu vou ter apenas um preenchido. Quando é que eu vou ter no tipo SP2? Quando eu tenho o orbital do tipo S e o P apenas dois preenchidos. Quando é que eu tenho o orbital do tipo SP3? Quando eu tenho um S preenchido total. E quando eu tenho o orbital P preenchido, os três orbitais preenchidos, tá? Aí a gente poderia exemplificar isso, ou seja, quem é que vai fazer a hibridização do tipo sp3? Os alcanos, ou seja, quando eu tenho um carbono fazendo somente ligações simples. Quando é que eu tenho sp2? Quando eu tenho um alcano no meio, quando eu tenho um alceno, ou seja, quando eu tenho pelo menos uma ligação dupla. E quando é que eu tenho uma hibridização do tipo sp? Quando eu tenho um carbono fazendo ligação tripla, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês os exemplos, tá? Do tipo de hibridização, que no caso dos hidrocarbonetos, sp3 são os alcanos, sp2 são os alcenos, sp são os alcinos. E coloquei também os ângulos que cada um deles vão fazer. E explicando, né, que é uma forma simples de vocês entenderem que a ligação do tipo sp3, quem é que faz? São somente ligações simples. Do tipo sp2 é quando aparece pelo menos uma ligação dupla. E do tipo sp3, quando aparece pelo menos uma ligação tripla.